Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Vamos meditar na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 a seguir. Colossenses, capítulo 1, versículo 3 a seguir, que diz assim: Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós em todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Aprendeste isso com Epáfras, nosso amado conservo, que vos é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor em espírito. Essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, irmãos, a igreja de Colossenses, primeiro, Deus abençoe a todos os irmãos, um abraço a todos, tá bom? Paulo escrevendo a igreja de Colossos, essa é uma igreja que era conhecida pela fé, pelo amor e pelos frutos. Uma igreja que era muito conhecida. Ela tinha essas três virtudes. Ela tinha amor, ela tinha fé e ela tinha fruto. E Paulo se regozijava muito, se alegrava muito pelo povo dessa igreja. E era um exemplo de vida a eles. Então, nesse texto aqui, nessa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo estava exaltando as suas virtudes. E como é bom quando nós temos virtudes para ser exaltadas, sabe? Exaltada no sentido de soberba para você querer ser grande. Não, exaltada no sentido de ser conhecido. Virtude sendo conhecida. Então aqui, irmãos, essa igreja era conhecida pela sua fé em Jesus. Algumas igrejas são conhecidas por estarem mortas. Na época tinha muitas igrejas que eram conhecidas por estarem mortas, mas essa igreja de Colosso era uma igreja viva. Por quê? Porque ela demonstrava fé, demonstrava amor e demonstrava frutos. Hoje em dia devemos olhar e ver nas igrejas, na nossa vida, se nós temos fé, temos amor e temos frutos. Porque é importante isso. Se não tivermos, estamos mortos. Se as igrejas hoje não tiver fé, amor e frutos, são mortos. São meros clubes, onde se reúnem para cantar uma música bonita, uma boa palavra, mas não tem fé, não tem amor e não tem fruto. Por quê? Porque às vezes não praticam a palavra de Deus. Mas essa igreja de Colosso era uma igreja que era uma igreja viva. E tem muitas igrejas que são conhecidas também por serem indiferentes. Tem igreja que é indiferente, sabe? Por que ser indiferente? Só ela salva. Só quem pertence a ela é salvo. É indiferente às outras. Todas as igrejas, em cada igreja tem um povo salvo. Tem uma parte de um povo salvo. Por quê? Porque em cada igreja, cada denominação que professa a fé em Jesus Cristo, ali tem um crente que realmente ele é verdadeiro, que ele pratica a palavra de Deus na sua vida. Também tem aqueles crentes só de nominais, só o nome de crente, e não praticam. Então, não podemos ser indiferentes, dizer que só na nossa igreja é salvo. Não, de jeito nenhum. O que salva é Jesus Cristo. E Jesus, quando voltar para buscar a sua igreja, ele vai fazer uma colheita, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco outro lá, sabe? Ele vai vir buscar um povo que tem fé, um povo que tem amor
e um povo que tem frutos. Por isso, não vamos ser diferentes. Vamos respeitar a todos, vamos poder ajudar a todos para que todos subam no arrebatamento. Então tem igreja hoje em dia, assim que era na época também, que eram mortas e indiferentes. E hoje tem muitas igrejas que só tem nome de igreja. Estou falando de denominação, porque a igreja é o corpo invisível de Cristo. Mas tem muitas denominação que são mortas. O evangelho já ficou deixado de lado, são pregadas outras coisas e não o evangelho. Então, hoje em dia também não é diferente no passado, não. No passado tinha igreja que eram conhecidas por sua fé em Jesus Cristo, como a igreja de Colosso, mas tinha igrejas que eram consideradas mortas e tinha igrejas indiferentes. E hoje em dia também tem, tá bom? Então, por que eles tinham tal reputação? Por que a igreja de Colosso tinha tal reputação? Primeiro, porque a sua fé era uma fé constante. Por que eles tinham essa reputação? Porque a fé deles, irmãos, era uma fé constante, sabe? É aquela fé que estava sempre posta em prática, uma fé viva, é emuná. Emuná no hebraico quer dizer fé viva, fé posta em prática, uma fé praticante, uma fé que se pratica, emuná, fé viva. Então, ela é conhecida, a sua reputação, porque ela tinha uma fé viva. Eles praticavam o que aprendiam, eles botavam em prática. E todos viam. Então, eles não era uma fé constante, não é aquele tipo de fé que eles eram fiéis num dia e no outro não era mais, né? Tem crente que é assim. Ele é fiel a Deus em dias de prosperidade, ele é fiel a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? E Deus seja louvado no dia da prosperidade. Agora, no dia da adversidade, ele muda. Ele já muda de ideia. Já a sua fé vai embora no dia de adversidade. E não é uma fé constante. Não. Devemos ser igual aos crentes de Colosso, uma fé constante. Eles eram crentes hoje e amanhã continuam sendo crentes, né? Estava prosperando, glória a Deus, eles eram crentes. Estavam em dificuldades, continuavam sendo crentes, porque era uma fé constante, era uma fé que era praticada realmente, não era uma fé nominal, somente de boca para fora. Não, era uma fé, como eu já falei, emuná, uma fé viva, uma fé que pratica-se o que se professa. Então, por isso que eles tinham uma reputação boa, e uma igreja que tinha fé, amor e fruto. Por isso que a reputação deles era boa. Então, se quisermos ter uma boa reputação, irmãos, vamos glorificar a Deus quando tudo dá bom, mas vamos glorificar a Deus também quando a dificuldade aparecer, sabe? Vamos demonstrar na nossa vida uma fé constante. Vamos pegar o exemplo do povo de Colosso, da igreja de Colosso, uma fé constante, uma fé viva. Eles não eram fiéis em um dia e nos próximos infiéis não. Eram fiéis todo dia. Por que eles tinham tal reputação? Outra coisa aqui. Contra as dificuldades, eles se mantiveram sua fé em Jesus e fizeram sua vontade. Por que eles tinham essa reputação? Porque na dificuldade, eles mantiveram sua fé em Jesus. É algo muito importante na dificuldade, irmão. Você quer ter uma boa reputação no verdadeiro cristão? Na dificuldade, mantenha sua fé em Jesus Cristo. Está difícil? Parece impossível para você, mas mantenha sua fé em Jesus Cristo. O desemprego está aí às portas, a enfermidade está assolando a sua vida, a família está com dificuldades, o processo está difícil na família. Mantenha sua fé em Jesus Cristo, porque ela vai manter você firme, sabe? Ela vai manter você alerta e ela vai manter você sempre com a esperança que essa situação vai mudar, Então, nas dificuldades, mantenha sua fé em Jesus Cristo. Não coloque a sua fé em pessoas, não, em dinheiro, não. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Porque na dificuldade,
se você manter a sua fé em Jesus Cristo, Ele vai suprir todas as suas necessidades nele, Cristo Jesus. Ele vai suprir por quê? Porque você, na dificuldade, manteve-se firme nele. O que é ser firme nele? É confiando, é ser confiante que a qualquer momento o seu Cristo, o seu Jesus, vai suprir a tua necessidade. Por isso, não desespere, não se apavore, mantenha-se firme em Jesus Cristo. Conheça Jesus a cada dia melhor. Viva Jesus Cristo a cada dia melhor na sua vida e você vai ver que as coisas, mesmo na dificuldade, você vai manter a alegria e o gozo na alma. É o que sustentará você nesse momento. Então, mantenha a sua fé em Cristo. Na dificuldade, mantenha a sua fé em Cristo e faça a vontade dele. Sabe? Mantenha a sua fé em Cristo, faça a vontade dele. A vontade dele é você esperar, aguardar o momento da vitória, o momento da solução para o seu problema. Aguarde, faça a vontade dele, obedeça a ele, siga a sua vida temente a ele e siga a sua vida no viver diário como se não houvesse amanhã, sabe? Viva hoje como se não houvesse amanhã. Então, viva hoje, viva intensamente Cristo na sua vida. Porque aí, se você viver Cristo intensamente na sua vida hoje, Ele vai preencher você e amanhã para você ainda não vai existir. Vai chegar, mas não vai existir porque você está vivendo tão intensamente em Cristo Jesus, fazendo a sua vontade, que você esquece da dificuldade que você está passando e que vai enfrentar no dia de amanhã, porque você está intensamente vivendo a Cristo, confiando nele. Você está escondido com Cristo em Deus e você está bem guardado. Então, na dificuldade, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé em Cristo e faça a vontade dele. Foi isso que eles tinham essa reputação. Os crentes de Colosso tinham essa reputação. Porque a sua fé era constante, sabe? Era viva. Eles não eram infiéis num dia, infiéis no outro. E contra as dificuldades, eles mantinham a sua fé em Jesus Cristo. Por isso que eles tinham uma boa reputação. Outra coisa aqui. Que tipo de reputação nós temos? Eles tinham uma boa reputação. Que tinham fé, que tinham frutos e que tinham amor. Agora a pergunta cabe a nós. Lendo e aprendendo sobre a igreja de Colosso, que tipo de reputação nós temos? Não seria bom, uma pergunta e uma resposta, não seria bom se as outras pessoas pudessem dizer de nós, né? Não seria bom que as pessoas pudessem falar de nós, eu tenho visto a sua fé em Jesus Cristo, eu tenho visto a sua fé em Jesus Cristo, tenho visto o seu amor em Jesus Cristo, eu tenho visto que você realmente é servo de Jesus Cristo. Realmente você se parece com Ele. A sua reputação perante mim, perante nós, é boa. Porque eu vejo que você tem dificuldades. Eu vejo que você tem problemas. Eu vejo que você ultrapassa momentos difíceis que parece que tudo vai desabar sobre você, mas você não se abala, mas você não se desespera, mas você não vive se queixando, mas você não vive se maldizendo, você vive sempre alegre, sempre feliz, glorificando esse Deus que você serve. Então eu vejo em você Cristo. Não seria bom que as pessoas falassem de nós dessa forma, dessa maneira? Eu vejo Cristo em vocês, eu vejo Cristo em você. Não seria bom se a nossa reputação perante o povo fosse essa? Né? O povo falar de você, você é crente, realmente você é crente, né? Mas por incrível que pareça, hoje em dia, a reputação de muitos é que são chamados de caloteiro, são chamados de muitas coisas, falsos crentes, são chamados de mundanos, são chamados de muitas coisas. A reputação de muitos crentes hoje, irmãos, cai na boca do povo aí, uma má reputação. E até vergonha. Mas vamos voltar para
termos fé, amor e fruto na nossa vida, para que a nossa reputação seja boa, o nosso nome esteja na boca do povo aí fora como bons cristãos, bons crentes, realmente, bons pagadores, sabe? Bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, né? Que a reputação nossa seja boa aí fora para o povo. Se a tua reputação não é boa, aprenda com os crentes de Colossos. Busque ter fé, busque ter amor, busque produzir fruto. Muda essa tua reputação, porque ainda há tempo para mudar. Se você tem uma má reputação, tem como mudar. Tem como mudar. Só não vai ter como mudar depois que você morrer. Mas enquanto você está vivo, se a tua reputação é ruim, tem como você mudar. Tem como você dar meia volta, se consertar, se acertar, se aprumar e mudar a reputação, né? Para que você passe a ser bem falado pelo povo, sabe? Ser conhecido realmente como a igreja de Colossos era conhecida, tá bom? Eles eram também conhecidos pelo seu amor por todos os irmãos. Os crentes de Colossos, eles eram conhecidos no meio do povo pelo seu amor por todos os irmãos. Eles eram conhecidos. Eles se amavam realmente uns aos outros. Eles demonstravam esse amor uns pelos outros. E Paulo se impressionava com isso. Paulo achava maravilhoso que realmente eles entenderam o Evangelho. Entenderam o significado do Evangelho. Que é o amor acima de todas as coisas. Amor a Deus. Porque se eles estavam agindo dessa forma, porque eles tinham amor a Deus acima de todas as coisas. E tendo amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo vinha em seguida. Então, eles tinham amor pelos irmãos. Tinham amor pelos irmãos. É isso que nós devemos ter na nossa vida. Amor pelos nossos irmãos, na fé, na família. Amor, demonstrar amor, sabe? Em relação a Jesus, eles demonstravam fé. Sabe? Em relação a Jesus, eles demonstravam fé. Muita fé em Jesus Cristo. Agora, em relação aos seus irmãos da igreja, no modo geral, eles demonstravam amor. Demonstre também, vamos demonstrar também fé em relação, claro que amor também em relação a Jesus, mas fé em relação a Jesus, manter-se firme, não ser inconstante, manter-se firme, mas vamos manter em relação aos irmãos, vamos amar os nossos irmãos. O que nós devemos fazer para ter uma reputação semelhante? Outra pergunta, quase parecida com a outra que eu já fiz. O que devemos fazer para ter uma reputação semelhante? Já que você não tem uma boa reputação, quer ter uma reputação semelhante à dos Colossenses, vão fazer esforço para nos conhecer melhor, sabe? Estou falando no sentido de os cristãos se conhecerem melhor, sabe? Um conversar com o outro, sabe? Um entender as cargas dos outros, um entender o outro, sabe? No momento de dificuldade, no momento de luta, sabe? Quando conversar entre si, entender a luta, intervir de dificuldade, procurar pegar a cruz do irmão, ajudar ele a carregar, procurar sentir a dor do irmão, sabe? Sentir a dor do irmão também, sabe? Compaixão é isso, não? Compaixão é você sentir a dor do próximo, sabe? Se ele está com uma dificuldade muito grande, é você sentir na mesma situação dele, que você também está numa situação de dificuldade muito grande. Você vai entender ele, vai ajudar ele até ele vencer aquela dificuldade. Então, se quisermos ter uma reputação igual aos crentes do Colosso, vamos nos conhecer melhor. Tá certo que tem muitos crentes que não dá para... Você quer, às vezes, ter comunhão, conhecê-lo melhor, mas ele não tem aquele interesse de servir a Cristo de coração. Então, não tem como ficar perto de uma pessoa dessa forma, porque as conversas dele não são boas. Ele não tem
o interesse de mudar a reputação ruim que ele tem. E se você, por mais que você se esforce, por mais que você tente, sabe, conhecer melhor ele, para entender, para ter aquela comunhão, ele não quer. Então é você amar a ele sim, continuar amando ele, entendendo ele, mas procurar não se entediar com ele, estar sempre com ele, porque ele não muda. A não ser, você tem que demonstrar com sua reputação, seu modo de andar, seu modo de viver, você mostrar para ele que ele precisa mudar, sabe? Ele vê você andar dessa forma, dessa maneira, tendo fé, amor e fruto na sua vida, ele vê na sua vida, ele vai querer mudar. Se ele quiser realmente mudar a reputação dele, mas por incrível que pareça, tem pessoa que não quer mesmo. Ele procura ter uma reputação ruim e ele quer ficar naquilo ali, sabe? Mas nós devemos fazer um esforço de conhecermos melhor para ajudar um outro e ajudar um outro e morar no céu. Então, para nós ter uma reputação igual a ele, nós temos que conhecer melhor. Outra coisa, nós podemos pedir a Jesus para nos ajudar a crescer nessa área, sabe? E ter uma reputação boa. Ah, irmãos, eu me esforço tudo, mas não consigo. Então peça a Jesus, a minha reputação não está sendo boa. Eu eu estou aprendendo sobre a igreja de Colossos, que eles eram homens e mulheres que amavam ao Senhor, que ajudaram muito o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho, que visitavam o apóstolo Paulo, que compreendiam o apóstolo Paulo, que ajudavam o apóstolo Paulo. Eu aprendi tudo isso, mas eu não consigo praticar, o meu esforço eu não consigo. E eu quero ser como a igreja de Colossos, eu quero ter uma reputação boa. Eu quero também, me ajuda a crescer nessa área, sabe? Amor, ter mais amor, demonstrar mais amor para os meus irmãos, sabe? Demonstrar mais fé no Senhor, produzir mais frutos na minha vida. Me ajuda. E Ele vai te ajudar, irmão. Ele vai te ajudar, porque Ele vê sinceridade. Mesmo que você não tenha conseguido mudar a sua reputação, mas se você quiser demonstrar interesse, Ele vai te ajudar. Agora, quem não quer, não demonstra interesse, irmãos, como é que Jesus pode ajudar uma pessoa dessa que não tem interesse? O erro não está em Jesus. O erro está na pessoa que não tem interesse de mudar a sua reputação e produzir o fruto, ter amor. Então não é que Jesus não quer. Mas quando Jesus vê uma pessoa que ela quer mudar a reputação dela, Jesus ajuda, Jesus esforça, Jesus vai te dar graça para você mudar a sua reputação e ser um bom crente e ser visto pelo povo aí fora como um bom cristão. Confia em Jesus e pede a Ele que Ele vai te ajudar. O Evangelho, irmãos, outra coisa, que o Evangelho estava produzindo fruto entre eles, sabe? A mensagem que Paulo estava pregando entre eles estava produzindo fruto, tanto é que eles ouviam Paulo ensinar sobre amor, sobre fruto, sobre fé, eles aprenderam muito bem, muito bem. Então era um fruto que estava sendo manifestado no meio dele por intermédio do Evangelho. Nós devemos entender o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus, sabe, nós passamos a manifestar os frutos na nossa vida. Eles entenderam muito bem o Evangelho. Tem muitas pessoas hoje que não entenderam ainda a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que salva, que mostra um Salvador, que mostra um Redentor, que mostra um Deus que um dia vai enviar o seu Filho Jesus para buscar a sua igreja. Tem gente que hoje em dia ele está atrás de um evangelho do oba-oba, o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura. Não que não faça parte do evangelho isso, mas hoje está um exagero. Hoje estão valorizando mais a cura, mais a prosperidade do que a salvação em Cristo Jesus, do que o sacrifício de Jesus. Não. Vamos explicar com o Evangelho da Cruz. Porque se nós abraçarmos o Evangelho da Cruz e servirmos a Ele com sinceridade, sabe? As demais coisas vai vir. A prosperidade vai vir,
a cura vai vir no momento certo. Então aqui, o Evangelho estava produzindo fruto entre eles. O Evangelho que fala, olha o Evangelho, é o Evangelho que fala da esperança no céu. É o que Paulo fala aqui. É o que Paulo fala aqui sobre a esperança deles nas coisas celestes. Buscar o reino de Deus, sua justiça, e demais coisas seriam acrescentadas. Porque eles entenderam o Evangelho que eles estavam valorizando mais as coisas espirituais. Claro que eles precisavam das coisas temporais e trabalhavam por isso. Mas o valor maior deles era nas coisas celestiais, nas coisas eternas. E hoje em dia, como é que anda a situação, a reputação desse povo cristão? Eles estão valorizando mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. Claro que você tem que correr atrás do pão, atrás das coisas necessárias para o seu mantimento hoje em dia. Mas isso não é tudo. Corra atrás, mas valorize mais as coisas eternas. Valorize mais as coisas eternas. Louvado seja Deus. E esse evangelho que Paulo estava pregando para eles ali, falando a respeito da salvação, dos benefícios que tinha em Cristo Jesus para uma pessoa salva, é o evangelho que fala da esperança no céu. Ele estava produzindo fruto em suas vidas, sabe? Porque quando nós temos a nossa esperança no céu, nas coisas eternas, os frutos se manifestam na nossa vida. Porque nós vamos ser uns crentes de boa reputação, crentes felizes, mesmo em dificuldade, e nós vamos produzir frutos na nossa vida, sabe? Nós vamos produzir o amor, a fé, a esperança. Não só em suas vidas, mas em todo o mundo. Eles estavam manifestando frutos na sua vida, mas para todo mundo ver. Todo mundo estava vendo os crentes de Colosso sendo sinceros e tementes a Deus. Nós temos visto esse tipo, mais uma pergunta, nós temos visto esse tipo de fruto que nasce por meio do Evangelho hoje? Uma pergunta, será que esse Evangelho que sai fora hoje, que estão se pregando na televisão, no rádio, na internet, será que nós vemos esses frutos? Será que esse Evangelho produz o amor na vida dos cristãos hoje? O Evangelho está produzindo a esperança nos corações dos cristãos hoje? Irmãos, preocupando com esse barulho que está na rua aqui, uma moto, eles passam em frente à minha casa aqui, e os camaradas gostam de mim ter um acelerador alto ali. Mas voltando aqui, será que hoje esse evangelho que estão pregando aí está fazendo com que os crentes demonstrem amor uns para com os outros? Demonstre a fé em Jesus Cristo na vida deles? Se a gente examinar bem, a gente vai ver que o evangelho de hoje, poucos pregam o evangelho da forma que tem que ser pregado, que está produzindo o amor na vida dos cristãos e a confiança em Jesus. Poucos ainda estão pregando, tem muitos poucos, mas a maioria estão pregando o evangelho só de luxúria, de prosperidade, e evangelho que faz nascer na vida dos crentes hoje cobiça, ganância, a busca desenfreada pelo dinheiro, a busca desenfreada por prazeres. Muito o evangelho hoje que está sendo pregado por muitos aí estão fazendo isso. Essa mensagem deles estão semeando pecado no coração do povo. Mas que nós possamos seguir o exemplo da igreja de Colosso, ter uma boa reputação, seguir o verdadeiro evangelho que nos leva a fixar o nosso pensamento e a nossa fé, os nossos olhos nas coisas eternas, o reino de Deus e a sua justiça. A fé em Jesus, o amor pelos irmãos, através dos frutos eles provaram que eram verdadeiramente discípulos de Jesus, né? Através do amor, através dos frutos, é demonstrado verdadeiramente que eram discípulos de Jesus. Porque quem ama Jesus, quem é um amigo de Jesus, ama uns aos outros. Vocês vão ser conhecidos por amar uns aos outros, sabe? E eles eram conhecidos por isso, tinham essa reputação.
Qual foi o motivo para produzir esses frutos? Qual foi o motivo deles que levou eles a produzir esse fruto? Primeiro, ao conhecer a graça de Deus, eles foram motivados a produzir frutos. Quando eles conheceram a graça de Deus, irmãos, a verdadeira graça de Deus, eles foram motivados a produzir frutos. Quando você conhece a graça de Deus, o que é a graça de Deus, você é motivado instantaneamente a produzir frutos. Quando você conhece Jesus como Ele é e vive Ele intensamente, logicamente você já vai produzir frutos, já vai manifestar o amor. Tem o fruto do Espírito, eu estou falando aqui desse fruto, o amor. Não estou falando do fruto do Espírito também, pode produzir, claro que pode. Mas estou falando desse fruto, o amor vai produzir na sua vida. Você conhecendo a graça, você ser uma pessoa que vai demonstrar amor pelo próximo, o amor pela família, o amor para com as pessoas. Quando você conhece a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus, irmãos, é o que motiva a pessoa a produzir frutos. Então, o que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Graça de Deus é o favor imerecido. É o favor imerecido. Que Deus nos tem mostrado através de Jesus Cristo. A graça de Deus é isso, é o favor imerecido. Nós não merecíamos o amor de Deus. Mas através de Jesus Cristo, através do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Ele morreu em nosso lugar. Pelo sacrifício de Jesus, nós somos livres da culpa. É para nós estarmos mortos em nosso pecado. Mas quem morreu pelo nosso pecado foi Jesus, para que nós pudéssemos ter vida. Então a graça de Deus é isso, irmãos. É algo que eu não mereço, mas Jesus morreu por mim. Eu não mereço, mas Ele morreu por mim. Eu não sou digno, mas Ele morreu por mim. É algo que nós não merecemos. Isso é graça de Deus. É o amor abundante de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Então isso é a graça de Deus. Cristo morreu em nosso lugar. Fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Livre da culpa, reconciliado com Deus. Isso é favor imerecido. Isso é graça de Deus. Nós estamos livres da culpa do pecado agora, porque Cristo morreu por nós. Nós somos justificados por Jesus diante de Deus. Agora nós somos justos. Louvado seja Deus. E nós somos agora reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. Santificados e separados para Deus. Quanto mais entendemos sobre a graça de Deus, mais produzimos frutos, irmãos. Quanto mais nós entendemos que nós não merecemos nada da parte de Deus, que Ele é tudo na nossa vida, mais nós produzimos frutos. Quanto mais você se acha um nada, uma pessoa que não merece, você se humilha na presença de Deus, serve a Ele em espírito e em verdade, mais você produz fruto na sua vida. Quanto mais você se vê como nada, Deus é tudo, e vê Deus no próximo e ajuda o próximo, você vê o próximo maior que você vê o seu irmão maior que você vai ajudá-lo, você vai manifestar o fruto do amor, vai ajudá-lo. Isso é ter conhecimento da graça de Deus e produzir o fruto. Quanto mais entendemos sobre a graça de Deus, mais produzimos fruto. Se aprofunde na graça de Deus. Tome um banho desse amor de Deus para que você continue e produza mais frutos. Colossos tinha qualidades que devemos imitar, irmãos. Concluindo, Colosso tinha essas qualidades que nós devemos imitar. Devemos voltar a ter boa reputação perante o povo, perante todos, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Eu continuo orando por mim, pela minha esposa, por toda a minha família, irmãos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E continue aí firme na presença do Senhor. Continue manifestando o amor de Deus na sua vida. Continue confiando em Cristo. Continue dando fruto para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo seja na sua vida e toda a sua família. Amém? Amém.